Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quando pequeninos, precisávamos dos cuidados de nossos pais, de forma que tantas vezes, quando nos víamos em aperto, diante de outros coleguinhas que se achavam muito fortes e no direito de maltratar os mais fracos, precisávamos nos esconder com os nossos pais, nos esconder nos braços deles para sermos protegidos. Assim também é a nossa vida diante do Senhor. E o Salmo 35, o Salmo de Davi, nos conta como Davi clama a Deus diante dos adversários. Ele diz assim: Contende, Senhor, com os que contende comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize à minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína, e a minha alma se regozijará no Senhor, e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Davi clama ao Senhor diante das dificuldades. Veja que Davi, ele se vê como pequeno, apesar de Davi ser muito corajoso, porque o Espírito do Senhor, ele revestia Davi de coragem. Nós vamos ver isso quando lá atrás ele venceu Golias, um homem que vai muito além da estatura e da força de Davi naquele momento, e mesmo assim o enfrentou. Todavia, a força de Davi e a salvação de Davi não estava nele. Não estava no fato dele ser corajoso. Davi esperava em outro. Ele esperava no Senhor. E Davi então clama a Deus: Senhor, que o Senhor lute as minhas batalhas. Que o Senhor lute contra os meus inimigos. Seja o Senhor aquele que batalha por mim. E ele faz toda aquela figura de um soldado que se arma para a batalha em defesa de seu povo. Embraça o escudo, empunha a lança. Ó Deus, batalha por mim. Quantas vezes na vida você não se sentiu pequeno? Quantas vezes na vida você não se sentiu fraco diante das adversidades, diante do pecado que vai tenazmente assediando dia a dia, e você se sentiu pequeno demais para lutar e vencer o pecado? Quantas vezes você não se sentiu pequeno diante de outros, de adversários, de pessoas que tentam o mal gratuitamente, seja por inveja, seja por maldade, seja por orgulho, mas que planejavam e tentavam e praticavam o mal? Quantas vezes você não viu que parecia que as forças das trevas estavam querendo tragar a sua vida pelo fato de você pertencer ao Senhor? E nesses momentos, o que fazer? Davi diz: Senhor, contende por mim, luta as minhas batalhas, porque eu me sinto fraco, pequeno, mas o Senhor, ó Deus, é a salvação. Ele pede: Deus, diz para minha alma, ou seja, conforta o meu coração, consola a minha vida e diz para mim: eu sou a tua salvação. Como Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Diz isso para mim, confortando. Portanto, se sentir fraco diante das lutas, a fim de clamar a Deus, não é um problema, porque é para os orgulhosos
a ideia de que eu preciso encontrar em mim toda a força necessária para lutar e vencer. Então, já que não precisamos mostrar valentia, já que não precisamos mostrar força em nós mesmos, já que não precisamos arrogar a vitória em nosso nome, nós podemos lançar sobre ele toda a nossa angústia e clamar a Deus no dia da necessidade, no dia em que nós precisamos, para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Tanto que Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz à igreja: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Veja que Paulo diz para fazermos o mesmo que Davi, clamarmos a Deus no dia da dificuldade, da adversidade, no dia em que os inimigos baterem à nossa porta. Ou como ele diz em Efésios 4, irai-vos e não pequeis. Ou seja, diante da raiva de ver a maldade das pessoas contra nós, não peque. Coloque diante de Deus, lance diante de Deus, clame a Deus para que o Senhor seja a sua salvação. É assim que devemos proceder sempre. Sejam coisas que parecem pequenas aos nossos olhos, coisas momentâneas ou individuais, quer inimigos grandes de um povo, de uma nação, sempre devemos fazer o que Davi fez, clamar a Deus, porque Deus é o Senhor dos exércitos. É Ele que batalha nas guerras de seu povo. É Ele que luta pelo seu povo. É Ele que é a nossa salvação no dia da angústia, no dia da tribulação. Então clamamos: Deus, batalha por nós, para que no dia da adversidade eu possa me confortar, me alegrar e glorificar o teu nome, mostrando a todos que o Senhor é o Deus que ama o seu povo, que cuida do seu povo, como um pai que cuida de seus filhos, e no dia da adversidade, no dia da luta, da dificuldade, os acolhe para protegê-los. E Deus o mesmo fará. Dessa forma, nós tanto estaremos descansando, como estaremos mostrando nossa desconfiança no Senhor. Estaremos mostrando a todos que nós não precisamos da autodefesa quando temos um Deus que defende aqueles que esperam por eles, que humildemente clamam como Davi fazia, para que todas as vitórias de Davi fossem um tributo a Deus. Quando nós vencemos nossas batalhas, o tributo sempre será às nossas mãos, à nossa força. Mas quando nós vencemos batalhas, porque o Senhor é quem defende, guerreia, luta por nós, então toda vitória será atribuída àquele que é tão bom, que defende os que são mais fracos. Como ele diz: pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Então, não tem problema em clamar a Deus quando você se sente fraco. Muito pelo contrário. É exatamente assim que nós vamos ver a justiça do justo Deus ser manifesta. Afinal das contas, como diz a palavra, a ira de Deus, a vingança do homem, a ira do homem e a vingança do homem não manifestam a justiça de Deus. Não manifestam. Então, viva a orar. Ó Senhor, para que eu faça apenas a tua vontade. Ou como diz Paulo ainda em Romanos 12, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Enquanto glorificamos a Deus fazendo o que é bom, mesmo diante dos nossos adversários que sem causa nos espreitam e tentam nos destruir de todas as formas, continuamos a fazendo o que é bom, sabendo e entregando nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. É assim que Deus é glorificado também em nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós.
E nós, em nossas fraquezas, lutas, nas perseguições, quando, Senhor Deus, somos maltratados e assim, ó Deus, nos vemos pequenos e fracos diante de tamanhas lutas, nós clamamos: ó Deus, contende por nós, luta por nós, vence nossas batalhas, para que, ó Deus, cada vitória seja tributada ao Teu nome e o Teu nome seja glorificado por Tua muita bondade para conosco. Que o Senhor receba a nossa oração, nos socorra no dia da tribulação. Abençoa Teu povo assim, em nome de Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.